Eles Beleza. sempre gostam de pegar um tema do TIS e colocar na P1 para ver se vocês prestaram atenção. Então, se vocês tiverem Perfeito. alguma dúvida, me pergunte. Tá. O flagelo bacteriano é ativado por um motor rotativo composto de proteína, localizado no ponto da membrana interna, onde o flagelo tem sua origem, e é movido por um fluxo de protões, causado por um gradiente de concentração originado pelo metabolismo da célula. É isso aqui que eu estou falando para vocês, que existe uma ciência agora querendo usar a tecnologia que eles descobriram nas bactérias para a tecnologia de indústria, de motores, entendeu? É bem interessante isso aqui. Eles estão querendo usar, saber qual o mecanismo molecular que sustenta o movimento do flagelo e que pode ser reproduzido de forma artificial como uma hélice de algum motor e para gerar menos energia. Isso é importante porque isso pode facilitar ou limpar o tipo pode ser algum combustível mais limpo que produza menos resíduos e impacta menos na natureza. O motor, que está dentro da célula, transporta prótons através da membrana, sendo ativado nesse processo e é capaz de operar de 6.000 a 10... Que isso? De 6.000 a 17.000 RPMs, rotações por minuto. Mas com filamento normalmente atinge apenas de 200 a 1.000 RPMs. Essa aqui é a capacidade máxima de girar. Gira tipo um ventilador, sabe? Entendeu? É tipo um helicóptero. Nas bactérias, os componentes do flagelo podem organizar-se espontaneamente, uma vez que tanto a estrutura basal como o filamento têm um centro oco, através do qual as proteínas do flagelo se movem para as suas respectivas posições. A estrutura basal tem muitas características em comum com certos tipos de poro secretor, que tem igualmente uma estrutura oca que se estende para fora da célula. E pensa-se que o flagelo bacteriano pode ter sido o resultado da evolução desses poros, ou seja, as células bacterianas que possuem flagelo e cílio são células mais evoluídas, porque já conseguiram uma estratégia de deslocamento autônomo. Não precisa que a coluna d'água se mova para que eles também se movam. Não precisam se associar a algum animal. Elas sozinhas têm um sistema interno que permite seu movimento e controlar esse movimento pelo tempo que achar necessário. Continuando. As árqueas, vocês podem citar as árqueas ou não, porque árquea é um tipo de bactéria, só que é uma bactéria bem diferenciada, porque elas têm características de resistência a ambientes extremos. Eu não posso dizer com clareza para vocês se as árqueas são mais antigas que as bactérias. A única coisa que eu posso dizer é que elas fazem parte do mesmo reino, que é o Monero. Mas ainda não está claro se elas são mais antigas ou não. Só sei que elas são capazes de viver em ambientes extremos. Eu li em alguns artigos que os pesquisadores acreditam que elas sejam mais antigas. Por quê? Vocês já ouviram falar na teoria da panspermia? Já sim. Então, as árqueas, como são resistentes à variação de calor, de pressão, de temperatura, de calor, de pressão, e conseguem resistir muito mais tempo sem água, é possível que elas tenham vindo de outros planetas. Então, por isso que alguns pesquisadores afirmam que elas são muito mais antigas do que as bactérias comuns. Tá. As árqueas são organismos procarióticos, tais como as bactérias, mas possuem diferenças fundamentais relativamente às bactérias. Se você comparar uma com outra,
tem algumas diferenças. O sistema de locomoção das árqueas é uma dessas diferenças. As árqueas não possuem flagelo bacteriano, mas antes possuem uma estrutura análoga e não homóloga, que lhe permite movimentação através do meio líquido. Ela não possui flagelo e nem cílio, mas elas possuem uma estrutura que facilita a movimentação delas, por isso que vocês podem ou não escrever sobre elas. Se vocês escreverem, tem que colocar uma comparação de foto entre uma árquea e uma bactéria, para deixar claro que há uma diferença anatômica ou fisiológica entre elas. Devido à falta de homologia entre flagelo bacteriano e flagelo arqueano, em 2012 foi sugerido que o flagelo arqueano seja referido como arcaelo. Isso aí vocês não precisam escrever não, porque esse artigo que eu peguei isso aí foi a primeira vez que eu li isso. Mas é interessante. De modo semelhante ao flagelo, o arcaelo consiste num filamento helicoidal rígido que se localiza no exterior da célula. O flagelo bacteriano, ele é oco, então ele não é tão rígido. Já o arqueano, ele é rígido, então ele é mais resistente a qualquer outra variação. Imagine uma bactéria dessa num cometa percorrendo uma trajetória dentro do nosso sistema solar. Elas só resistem porque dentro do cometa é congelado. Do lado de fora está pegando fogo, tá? Mas dentro do cometa é congelado. Então, dentro do cometa é possível que tenha vindo vários micróbios de outros planetas. E esses micróbios ficam colonizando os planetas onde esse pedaço de rocha se chocou. Se esse planeta tiver condições adequadas, essas bactérias ou qualquer outro micróbio que está dentro desse cometa ou desse meteorito consegue se desenvolver. Depois vocês pesquisem, se vocês quiserem, a chuva rosa de Kerala, que é uma região eu estudei isso quando eu estudei astrobiologia na faculdade. É uma região da Índia que tem uma determinada época do ano que chove umas gotículas vermelhas. Depois descobriram que essa água ela é cheia de bactérias, só que não é uma bactéria comum, uma bactéria bem parecida com uma árquea. E não se sabe por que elas vêm nessa época do ano. Depois eu fui descobrindo que tem algumas épocas do ano que tem uma chuva de meteorito. E essa chuva de meteorito traz alguns micróbios de outros planetas que vêm aqui para o planeta Terra. Pode causar doenças ou não. Por isso que não se deve beber essa água que você não sabe de onde vem. Que a bactéria pode ser alguma bactéria causadora de alguma doença grave para o ser humano ou qualquer outro animal. Ao contrário do flagelo, em que a energia necessária para a rotação do filamento é derivada de um gradiente eletroquímico, no caso da arcaela, a energia é derivada de hidrólise. ATP. Toda energia que essa célula produz consumindo do meio ambiente sustenta esse flagelo. Tá, aqui tem a bibliografia. Nossa, eu pulei tanto assim. Eles querem praticamente que vocês façam o quê? Colocam um desenho desse motor, explicam cada página que vocês verificarem esse motor aqui molecular está descrevendo detalhadamente. Vocês escrevem com as palavras de vocês sobre como vocês entenderam sobre a rotação desse motor. Pode colocar de moléculas, como eu coloquei aqui, pode descrever a quantidade e o tamanho, pode descrever a espessura, se é oco, se é rígido, comparar o motor de uma árquea bactéria, de uma bactéria tradicional, uma bactéria normal. Vocês podem colocar as partes da parede celular onde esse motor está aderido. Tá? Tudo isso vocês podem descrever. No começo, eu achei bem difícil essa AD, mas depois eu vi que tem vários sites falando sobre isso. Uma coisa que é bem importante que eu coloquei aqui, a euglena é um micróbio flagelado, mas a euglena não é uma bactéria. Você está vendo esse centrozinho azul dela? Isso é um núcleo. O que a bactéria não tem?
O que, que o procarionte não tem? Se você comparar uma célula animal com um procarionte, o que, que você não vai encontrar no procarionte? Esse núcleo bem delimitado, né? Perfeito. Isso. O núcleo, você não pode. Natália, agora que eu vi sua mensagem, você não pode dizer que a bactéria não tem núcleo. Ela tem uma estratégia de enovelamento do DNA dela num canto da célula, mas não tem o núcleo, como está aqui, ó. Esse centro azulzinho aqui é uma proteção ao DNA. Tá vendo essas coisinhas verdes aqui dentro? São organelas. Essas organelas não existem nas bactérias. Bactéria não tem organela, mas protozoário tem. E a euglena é um protozoário, que é tipo uma alga, tá? É uma alga bem primitiva, que consegue se locomover, mas ela já tem um núcleo individualizado. Pode falar, Natália. Então a bactéria procarionte, ela não tem núcleo? Espera aí Ela rapidinho que eu não não tem, estou te então. ouvindo. A Repete, bactéria por ela favor. não tem. Então, a bactéria ela não tem organela, né? Na verdade, Entendi. ela não tem núcleo individualizado, ela tem pouquíssimas organelas. Mas essas organelas que estão aqui estão em grande quantidade. Então, você já percebe que não é uma bactéria, pela quantidade de organelas e pela questão de ter o núcleo individualizado. Eu estou falando isso porque quando vocês olharem, pesquisarem na internet, bactéria flagelada, para não correr o risco de pegar uma foto de micróbio que não é bactéria. Você entendeu essa parte? Então ela não tem núcleo centralizado, no caso. O núcleo não está centralizado. Isso. Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Você consegue A digitar no chat? Você conseguiu ouvir o que ela falou, Cosme? Não, também não. Ah, tá. Então eu estou surda sozinha. Eu pensei, nossa, eu estou surda. Ah, tá. Ela voltou. Oi, Natália. Dá um oi pra gente aí. Oi. Oi, consegue Tá. me ouvir? Agora eu estou conseguindo ouvir. Então, a bactéria ela não tem núcleo centralizado, é isso? Isso. Mas ela tem núcleo, Na né? Só verdade, não ela não tem centralizado. núcleo individualizado. Alguns tipos de bactéria possuem no seu centro dela um reservatório para o DNA, mas ela não tem carioteca. Aí, quando vocês pegarem uma imagem na internet, vocês precisam ter certeza que aquilo ali não se trata de uma bactéria, tá? Ou que se trata de uma bactéria, porque vocês precisam pegar foto de bactéria diferente. Isso aí foi possível, entendeu? Ou eu colei. Isso aqui é uma imagem de uma euglena. Eu botei essa imagem aqui porque essa euglena tem um flagelo, porém ela não pode ser usada como exemplo no trabalho, porque ela não é uma bactéria. Deixa eu ver se eu consigo inserir uma bactéria aqui, uma imagem de bactéria. É toxoplasma, cliquei aqui, mas toxoplasma é um protozoário. Lamídia é uma bactéria. Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra imagem melhor.
Eu tinha uma imagem da época que eu dava aula em escola, que é uma imagem que todo mundo usa como exemplo. Tô conseguindo achar. Olha só, isso aqui também é interessante. Ó. Não precisa usar essa imagem, pode usar uma imagem diferenciada. Eu já vi na internet várias imagens dessas. Mas aqui, ó, vocês conseguem com certeza fazer uma página descrevendo a diferença entre bactéria gram-positiva e gram-negativa. Nessa diferença, você pode achar uma célula que tem flagelo e que também correlaciona a posição do flagelo à sua camada externa. Essa camada roxinha aqui do lado esquerdo, onde está escrito gram-positiva, tem peptidoglicano, tem 1, 2, 3, 4 camadas, tem uma camada de proteína e tem uma membrana citoplasmática. Na gram-negativa, tem lipopolissacarídeos com uma membrana externa, peptidoglicano embaixo, espaço periplasmático e outra membrana pericitoplasmática. Essa dupla membrana, ela é fluida. Então, quando o corante da coloração gram passa por ela, ela consegue ser retirado com álcool. Já a gram positiva tem camadas variáveis. Eu vou dizer para você que tem 4, isso aqui é uma representação artística. Mas tem várias camadas de peptidoglicano que, quando retém aquela coloração, não consegue ser retirado. Tá? E você, ali, anteriormente, eu descrevi que tem uma diferença entre a localização do flagelo e uma dessas bactérias. Esse porinho aqui, que é o poro, não é por onde o flagelo fica. O flagelo deve ficar perto onde está escrito lipopolissacarídeo, aqui do lado. Que o poro é uma proteína que abre e fecha para que as substâncias entram e saiam da bactéria. Tem mais alguma dúvida? Vocês querem que eu explique mais alguma coisa que ficou mais difícil de entender? Olha, para mim tá tranquilo até então. Eu vou pegar para dar uma lida melhor e rever o vídeo, mas até então tá tudo de boas. Vocês querem que eu... No caso, Natália não, porque eu já enviei para ela. Mas você quer que eu entregue a AD e você me entrega para revisar? Ou você quer que eu faça e te mando do jeitinho que tem que ser? Porque você fazendo sozinho, a chance de não dar plágio é maior. Eu fazendo igual para todo mundo, acho, eu estou reduzindo a quantidade de ADs que eu faço para evitar esse erro. Olha, se não for problema, eu queria fazer o seguinte: você me manda, que aí eu vou fazendo também, e aí eu boto o que você me mandar junto com o que eu estou fazendo e depois te mando para você dar uma olhadinha, se não for problema. Porque Perfeito. também, não, para mim, eu não me perder.